Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Este é um momento muito importante para a nossa Faculdade de Direito e para o Programa de Pós-Graduação em Direito e o Centro de Estudos Europeus e Alemães. Desde a Idade Média, as universidades se caracterizam justamente por serem um centro de formação geral. E, com o passar do tempo, a especialização acabou por dominar essa formação geral. Os novos tempos exigem realmente uma formação interdisciplinar, não é? No relatório de 1996, o relatório Delors, da Unesco, afirma que é preciso aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, nesse sentido, a Faculdade de Direito, junto com o seu grande parceiro, que é o Centro de Estudos Europeus e Alemães, decidiu fazer um programa de formação continuada, de forma que essa riqueza que está nos 58 pesquisadores fundadores do Centro de Estudos Europeus e Alemães, que une a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica, com financiamento do DAAD, pudesse ser compartilhado com os alunos da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito. A riqueza desta ideia veio de um modelo que é a Universidade de Heidelberg, que desde a década de 80 faz esse Studium Generale. Então, um pouco de Heidelberg na nossa URGS, não é? A ideia é apresentar aqui os 3 clusters que unem as pesquisas desses experts da antropologia, da filosofia, do direito. O direito não vai estar presente, justamente as outras ciências é que vão estar presentes nesse primeiro Studium Generalis, com 45 palestras durante 2 anos. E aproveitando essa pausa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e justamente com o beneplácito do nosso diretor do CDA pela PUC, o professor Drayton Gonzaga, vamos iniciar o Studium Generale agora, dia 9 de julho. Queria agradecer a todos os envolvidos, que são muitos, em especial os colegas do CDA, do PPG, da Congrade, da Associação Alumni, da Comissão de Pertencimento e o apoio acadêmico do doutorando Guilherme Musselin, da mestranda Patrícia Durante, Camila da Rosa, Heidi Hoffmann e tantos outros que vão se envolver nessas pesquisas, assim como o apoio geral da gerente Adi Sanches, da Rose de Azevedo, da Márcia Irala, do professor Jamil Badura, e pela PUC da colega Cristiane Killen e o caro Paulo. Realmente esse esforço acho que valerá a pena, já temos colegas que estão assistindo de São Paulo, de Minas Gerais, vamos teletransmitir, e esta riqueza interdisciplinar e das ciências humanas estará justamente no site da Faculdade de Direito, gravado, e no site do CDA. Os temas são humanidades, inclusão, diversidade, gênero, raça, educação, políticas públicas e o tema da sustentabilidade, justamente da globalização. Bem, nesse sentido, apresentado o projeto e agradecendo a todos, passo a palavra para o cerimonialista Guilherme Musselin. Por favor. Bom dia a todos e a todas, bom dia, professores, bom dia, Cristiane, bom dia, professor Drayton, professora Cláudia, autoridades. Eu gostaria de dar boas-vindas, então, a esse belíssimo projeto, a todos os presentes.
Como a professora Cláudia falou, meu nome é Guilherme Mussolini e hoje eu vou auxiliar as senhoras e os senhores no que for necessário para o bom andamento do evento da exposição. Passaria então a palavra nesse momento, já cumprimentando e agradecendo a disponibilidade, para o doutor Henrique Fernandes, diretor-presidente da Associação Alumni da Faculdade de Direito da URGS, para que faça a sua saudação. Muito obrigado, Guilherme. Bem, gostaria de, logicamente, cumprimentar a todos que compõem esta mesa de abertura, este primeiro evento, este novo e grandioso projeto iniciado pela professora Cláudia, qual só posso aplaudir em nome de todos os antigos alunos, antigos professores, e gostaria de, aqui preciso me conter para não, gostaria de falar também do próprio assunto que será objeto da exposição do professor Drayton, mas farei apenas duas observações em relação ao título e ao próprio palestrante, pois elas convergem com os próprios objetivos e propósitos da Alumni. Chamo a atenção de vocês para o título da palestra do professor Drayton, o subtítulo, A Importância das Ciências Humanas e da Ética. Vejam que um dos valores basilares da Alumni é a excelência. Excelência aqui tão prezada sempre pela professora Cláudia também. E a excelência ela se desdobra numa dimensão intelectual, mas também numa dimensão de virtudes humanas, não é? Do agir humano, não só do saber. E aqui o subtítulo do professor Drayton traz justamente ciências humanas ligadas a essa dimensão do conhecimento intelectual e a ética, a dimensão do agir humano. Então, encontrá-los, especialmente para ouvir o professor Drayton falar sobre este tema, não é, a todos os alunos atuais e antigos, é um privilégio. Gostaria também de fazer um breve apontamento. O professor Drayton, ele falará não só de um ponto de vista intelectual, mas certamente todos que o conhecemos a partir da própria experiência vivida dele, pois ele incorpora essas duas perspectivas da excelência. Vou aqui fazer uma revelação. Fui colega do professor Drayton no PPGD, não é? Aqui da nossa faculdade. Lembro, um semestre, fomos colegas de turma sob a coordenação do professor Alcebiades. E lá era possível ver tanto, lógico, a erudição, conhecimento e a didática do professor Drayton, mas também esse outro aspecto, a sua amabilidade, sua disponibilidade, cortesia, não é, no trato com todos. Então, termos não só este tema, mas também o exemplo, acho que contribui muito para tudo que todos nós desejamos. Muito obrigado e bom evento. Nós que agradecemos, doutor Henrique, muito obrigado pelas palavras. E também, cumprimentando e agradecendo a disponibilidade, eu gostaria de passar a palavra para o Frederico Paganin, que é presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, da URGS, que muito nos orgulha, e representante da Comissão de Pertencimento da Faculdade de Direito também da URGS. Por favor, Frederico. Bom dia a todos, bom dia às autoridades presentes, aos professores. Muito obrigado, Guilherme. Inicialmente, devo agradecer a professora Cláudia Lima Marques, diretora de nossa faculdade, pelo convite. Eu falo que, inicialmente, como presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, essa entidade centenária, representativa e organizativa dos estudantes da Faculdade de Direito. Venho, inicialmente, parabenizar a iniciativa do evento, organizado pelo CDA e pela faculdade. Acreditamos que, para o fortalecimento, para a formação de uma cultura jurídica de excelência, se a gente pudesse acompanhar o processo, é necessário que se fortaleçam todas as áreas do conhecimento. E, enquanto estudantes e futuros juristas, esse tipo de iniciativa transdisciplinar e cultural é muito importante.
Falando especificamente sobre a palestra do dia de hoje, eu devo assinar embaixo do que o colega Dr. Henrique falou agora. Refletir sobre a importância das ciências humanas e da ética é algo imprescindível para todos os estudantes de direito, para todos os futuros juristas, e também para os juristas que estão aqui. Se tratando de uma atividade conjunta com o Centro de Estudos Europeu-Alemão, nós devemos mencionar também a importância da nacionalização dos estudos, que vem junto com a internacionalização dos estudos, ainda mais tratando de um país subdesenvolvido como o nosso. Trazer pesquisadores internacionais, o melhor da ciência jurídica para nossa casa, visando a melhor formação de nossos juristas, é uma iniciativa muito necessária. Então, por tais razões, o Centro Acadêmico André da Rocha saúda essa proposta e deseja sucesso à iniciativa. Falo também em nome da Comissão de Pertencimento, a Comissão Auxiliar de Direção de nossa faculdade, a pedido da professora Roberta Baggio, coordenadora da comissão, que não pôde estar presente hoje. A referida comissão é uma das apoiadoras desse evento e fica muito satisfeita ao ver um evento que preza pelo pluralismo cultural e pela diversidade temática que observamos nos temas propostos para esse primeiro semestre. É muito importante. Eu agradeço aos organizadores pela oportunidade de fazer essa breve fala. Passo de volta para o colega Guilherme. Bom dia e um bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Frederico. Nós que agradecemos. O professor Maillard, fundador do CDA e diretor do ILEA, está presente. Gostaríamos de cumprimentá-lo e gostaríamos de convidá-lo a tecer algumas palavras para nós. Por favor, professor. Bom dia a todas e todos. E com um imenso prazer que eu vejo mais essa atividade do CDA, que desde seu lançamento em setembro de 2017, fevereiro, desculpem, de 2017, tem tido um papel essencial na ativação das parcerias entre a URGS, o ambiente científico em geral gaúcho e a Alemanha. Essa importância do CDA se faz ainda mais clara em anos e épocas onde, por um lado, nós estamos sem fomento, de forma crescente, para alimentar a ciência brasileira e as parcerias internacionais em geral, e também em momentos em paralelo, e chegando ao tema dessa palestra de hoje, em que se joga dúvidas, para dizer o mínimo, sobre a importância das ciências humanas e sociais em geral no Brasil. Então, ver, graças ao CDA, um tema tão importante abordado por uma autoridade como o professor Drayton hoje, realmente manifesta toda a importância que foi, há alguns anos atrás, trabalhar para criar e para trazer esse centro aqui, e realmente me enche de alegria. Então, parabéns pelo evento, e eu quero falar pouco, porque realmente o que eu mais quero é ouvir o professor Drayton. Obrigado, professor. Novamente, nós que agradecemos. De pronto, eu vou passar então a palavra para a professora doutora Cláudia Lima Marques, para que faça as saudações à magnífica vice-reitora. Gentileza. Professor. Isso. Muito obrigado. Para nós é um prazer poder receber mais uma vez na Faculdade de Direito a vice-reitora, a professora Patrícia Prank, magnífica, que nos justamente demonstra a importância das ciências humanas e do Centro de Estudos Europeus e Alemães, né, nesta universidade. Magnífica, a palavra sua. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando no início desse evento, né? Eu gostaria inicialmente cumprimentando a nossa diretora da Faculdade de Direito e diretora do CDA, Cláudia Lima Marques, o diretor-presidente da Associação Alumni da Faculdade de Direito, Henrique Fernandes, o presidente do Centro Acadêmico, André da Rocha, Frederico Pegalin, o palestrante, professor Drayton Gonzaga de Souza. Uma saudação a todas e a todos que estão nos assistindo, né, nesse importante momento, todas as senhoras, todos os senhores. Eu gostaria inicialmente de destacar a importância desse Centro de Estudos Europeus e Alemães, que vai possibilitar que projetos
tão importantes, excelentes, possam acontecer na nossa cidade, em nossas universidades, né? O CDA já está há 6 anos trazendo esses assuntos para discussão de uma forma interdisciplinar nas ciências humanas, contribuindo para o ensino, a pesquisa e a informação. Nós sabemos a importância da interdisciplinaridade, como bem falou a professora Cláudia, por mais especialistas que nós sejamos, essa interação, né, essa visão holística das coisas é muito importante para a fundamentação da nossa ciência, do nosso conhecimento, da nossa filosofia. O ensino, a pesquisa e a extensão, que são os pilares da nossa universidade, e o CDA, por meio de seus projetos, estão sempre contribuindo para fortalecer esses nossos pilares. O projeto Stadium Generale é de extensão e proporcionará aos nossos alunos e à comunidade em geral a formação em assuntos relacionados às ciências humanas, debatido por pesquisadores com propriedade na área. Falar em filosofia, em sociologia, em política, antropologia, em literatura, artes, entre tantas outras áreas importantes, é cada vez mais fundamental nos dias de hoje. Afinal, foram as ciências humanas que geraram todas as outras ciências, as ciências aplicadas, inclusive. E esse fato precisa ser reforçado constantemente em nossa sociedade, não nos esquecermos de nossas bases, como pessoa, como filosofia que nós temos, como filosofia do ser humano, da essência humana. Então, esse projeto, com certeza, contribui para a formação continuada dos nossos estudantes e da comunidade, de modo geral, vindos a esse encontro com o relatório da Unesco, que propõe que a educação precisa ser revista e proporciona essa proposta, não como apenas um conteúdo a ser assimilado por nosso aluno, mas sim como um processo contínuo de aprendizado, de incorporação, de experiência, em que o aluno é um constante aprendiz. O aluno e nós todos, né? Afinal de contas, que graça tem continuarmos aqui se não aprendermos todo dia algo novo? O relatório propõe que a educação esteja baseada em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Ser humano, já dizemos, né? Hoje, com este projeto, vamos poder refletir sobre esses pilares e pensar nas ciências humanas de uma forma mais aprofundada. Agradeço muito a senhora, professora Cláudia, e a todos os envolvidos neste projeto por terem pensado e executado esse tão belo projeto. Agradeço ao professor Drayton Gonzaga de Souza, que hoje vai nos falar sobre o conceito de pessoa humana, a importância das ciências humanas e da ética. Desejo a todos uma boa palestra e o sucesso na consecução desse projeto e para todas as demais palestras que virão. Então, meu muito obrigado por estar aqui e sucesso a todos vocês. Um bom dia e bom evento. Muito obrigado, magnífica reitora. A sua presença é muito simbólica para nós e para todas as ciências, os 22 programas de pós-graduação em Direito representados no CDA. Muito obrigada. Guilherme, poderia continuar e apresentar o palestrante. Obrigado, professora Cláudia. Tenho o prazer agora de apresentar o professor, o doutor Drayton Gonzaga de Souza, muito embora prescinda, não é, de apresentações. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Kassel, na Alemanha, e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também diretor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir novamente para que os senhores, exceto os professores, né, e o expositor, deixassem as suas câmeras e os seus microfones desligados para não dar interferência no áudio. E também a certificação, o formulário já se encontra no chat para quem quiser. Professor, desde já eu gostaria de agradecê-lo, também em nome dos discentes, e passo a palavra para o senhor nos brindar nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, querido doutor Guilherme, por me passar a palavra. Começo pelo doutor Guilherme, que me passou a palavra agora. O doutor Guilherme e eu estivemos juntos na Polônia, com o fomento do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães. O doutor Guilherme, brilhante, como sempre, expositor, instigante, destacado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Muito obrigado
professora doutora Patrícia Pranck, magnífica vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é inspiradora para nós nesse dia, porque se alguém ver o currículo da professora Patrícia, pesquisadora do CNPq, quem se debruçar sobre o currículo dela verá que ela é um exemplo de interdisciplinaridade. Ela transita em várias áreas do conhecimento, é uma cientista renomada, e não apenas em várias áreas do conhecimento, mas também em várias comunidades do conhecimento, com estudos em vários países, e aqui merece um destaque especial para nós, a estada da professora Patrícia na Universidade de Marburg, na Alemanha. Então, muito obrigado, prezada professora Patrícia. Gostaria de saudar também o Dr. Henrique Fernandes. Querido Henrique, eu pertenço ao grupo dos alumni, né? Eu sou alumnus também da universidade. Então, obrigado pelas gentis palavras. Eu tive um grande prazer de conviver contigo como aluno e perceber a tua inegável qualidade científica, jurídica, e fiquei muito lisonjeado pelas tuas palavras hoje, querido Dr. Henrique. Gostaria de saudar a nossa diretora, duplamente diretora da Faculdade de Direito da URGS, professora Cláudia Lima Marx, e também diretora do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães. Eu faço essa palestra hoje aqui em homenagem à professora Cláudia Lima Marx. Quando eu concluí o doutorado em Direito na URGS, ela era a diretora do PPG em Direito e também fez parte da banca examinadora da minha tese. E aproveitei muito as contribuições feitas por ela naquela ocasião. Então, eu homenageei hoje a querida diretora, a primeira mulher a ser diretora dessa faculdade na URGS, professora doutora Cláudia Lima Marx, doutora honoris causa, já 2 vezes, reconhecida internacionalmente. Muito obrigado, professora Cláudia Lima Marx. Minha homenagem também ao professor Nicolas Maillard. O professor Nicolas Maillard foi decisivo para que nós tivéssemos o Centro de Estudos Europeus e Alemães em Porto Alegre. Sem a contribuição do professor Nicolas Maillard, nós não estaríamos aqui hoje como Centro de Estudos Europeus e Alemães. Então, ao professor, sou muito grato, muitíssimo grato. Gostaria também de agradecer as palavras do Dr. Frederico Gonçalves, no início da sessão, e sublinhar que o Studium Generale e o CDA, eles estão linkados a serviço dos nossos discentes. Não haveria sentido um centro que fosse apenas para professores. Nós queremos um centro integrado, trabalhando com muita sinergia com os nossos alunos, com as nossas alunas. Então, quero reiterar essa disposição da nossa parte. Saudar também a doutora Marcela, da URGS, que esteve conosco em Israel, no contexto do CDA. Saudar o doutor Luan Jung, que esteve na Alemanha também, com apoio do CDA. Saudar o professor doutor Fabiano Menck, grande amigo, professor doutor Cleo Altenhofer, que se faz presente aqui, outro grande amigo. Saudar também a Cristiane Killian e o Paulo, que nos ajudam na operacionalização desse evento. E gostaria de saudar os demais presentes, alunos, alunas, professores, professores. Peço escusa se não mencionei o nome de alguém nessa introdução. Então, a minha palestra não vai ser muito longa, né? Eu aprendi que é melhor diminuir a palestra e aumentar o tempo da discussão, né? Baseado no Tangos e Tragédias, que os senhores e senhoras devem conhecer. Eles, nas apresentações no Teatro São Pedro, eles chegaram à conclusão de que a parte mais importante do show deles era o bis. Então, eles resolveram diminuir o show e aumentar o bis. E eu decidi diminuir a palestra e aumentar a discussão, porque daí os senhores e as senhoras podem interagir. E eu posso aprender com os senhores e com as senhoras também, né?
é uma iniciativa espetacular da doutora Cláudia Lima Marx, esse Studium Generale. Nós costumamos fazer ciência em gavetas, só que a ciência ela não se submete a esse tratamento. Nós apenas distinguimos disciplinas do conhecimento, mas nós não podemos separar. É apenas distinção, mas não é uma separação. Mas muitas vezes os vários campos do conhecimento não têm interagido, não têm se comunicado. E esse estudo Generale, inspirado na experiência de Heidelberg, é a tentativa de superar essa separação de conhecimentos. Então, hoje, o que eu quero fazer, de modo singelo, é tentar superar essa distância, esse tratamento estanque de áreas de conhecimento, e eu vou tratar da pessoa humana, mais especificamente da dignidade da pessoa humana, em 3 momentos. Um momento teológico, um momento filosófico e um momento jurídico. Muito obrigado, professora Patrícia, que está nos deixando agora. Então, 3 áreas do conhecimento que eu quero abordar nesse final de manhã. Eu vou começar com uma abordagem teológica. Há um texto que na cultura ocidental é muito importante, que é o texto do relato bíblico da criação. Querendo ou não querendo, no Ocidente, nolens volens, nós somos judeus, somos cristãos, somos gregos. Porque esse é o nosso pano de fundo, o nosso Hintergrund, o nosso background, a partir do qual nós nos entendemos como pessoa, como juristas também, né? E é uma imagem que talvez os senhores e as senhoras conheçam, que está no Museu do Vaticano, que é essa aqui, tá? Que é a criação do homem, né? Ou criação do ser humano, então, tá? Está no teto da Capela Sistina. A Capela Sistina é o lugar onde ocorre o conclave, a eleição papal. Então, aqui está o Criador e aqui está a criatura. Há vários estudos sobre esse magnífico quadro de imagem de Michelangelo. Eu não vou me debruçar detidamente sobre ele agora, pelo menos agora não, né? Então, o que significa esse relato bíblico da criação? Significa que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano não é Deus, ele não é onipotente, ele é criatura. E ele é uma criatura muito especial. Ele é a imagem de Deus. Então, segundo um autor alemão, aqui nós poderíamos falar de uma espécie de teologia da dignidade, Theologie der Menschenwürde avant la lettre, sem usar o termo dignidade da pessoa humana. Nós estamos aqui tratando do ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Esse título, imagem e semelhança de Deus, sobretudo imago Dei, imagem de Deus, era atribuído a reis, a faraós. Nesse relato aqui, a imagem e semelhança de Deus é atribuída a todo e qualquer ser humano. Portanto, todo e qualquer ser humano é portador de dignidade e a esse ser é devido respeito. Então, uma enorme tutela, vamos dizer assim, desse ser. E esse ser que não é criado como indivíduo isolado, mas é criado como um homem e mulher, no relato bíblico, pelo menos, do Hexameron, que é a criação nos 6 dias. Portanto, o ser humano que, desde sempre, é marcado pela sociabilidade, pela interação. Hoje, modernamente, há uma interpretação nova dessa imagem, dessa pintura de Michelangelo. Se os senhores e senhoras observarem aqui, ó, onde está o Criador,
parece um cérebro, tá? Então, um neurocientista disse que aqui já estava, vamos dizer assim, como que preconizado o próprio cérebro humano. Tá? Se atentarem aqui, virão os contornos do cérebro. Tá? Então, nós vamos chegar depois no terceiro passo da neurociência. Tá? Então, essa é a primeira imagem que eu gostaria de utilizar na nossa breve exposição. Então, para compreendermos o Ocidente, nós não podemos prescindir do recurso a elementos teológicos. Eu não estou dizendo que nós vamos fundamentar o direito ou a pessoa humana sob o ponto de vista teológico. Não é isso. O que eu estou fazendo aqui é Begriffsgeschichte, história dos conceitos. Estou mostrando que a nossa concepção de ser humano tem muito a ver com a tradição judaico-cristã. Vou dar um exemplo para os senhores e para as senhoras. Em 1994, eu fui fazer o doutorado na Alemanha, em Kassel, precedido, onde o professor Fabiano Menck também fez doutorado, precedido de um curso de 2 meses de alemão na cidade de Göttingen. Passado o curso de 2 meses, alugamos um carro, 3 amigas minhas e eu, uma boliviana, uma argentina e uma japonesa. E fomos para uma região riquíssima da Alemanha, chamada Thüringen, a Turíngia. Lá estão cidades como Eisenach, Erfurt, Gotha, entre outras. E era Semana Santa. E na Semana Santa nós temos várias apresentações musicais, a Paixão, etc. E nós fomos a essas apresentações musicais em igrejas daquela região. Lutero viveu naquela região, como eu disse. E a japonesa que estava conosco, muito querida, não entendia nada do que estava acontecendo. O que é isso, Semana Santa, Sexta-feira Santa, comemorando a morte de quem? Celebrando a morte de quem? O que é ressurreição? O que é Páscoa? O que é o Aleluia de Handel? O que é uma cantata de Bach da ressurreição? Ela não entendia nada, porque ela vinha de um outro contexto religioso, taoísta. E aí fica claro para mim que nós temos um background cultural marcado por elementos da tradição judaico-cristã. Hoje nós estamos numa universidade. Não estamos na PUC, que é católica. Estamos na URGS, ou no ambiente virtual da URGS. Mas a URGS também tem uma herança, vamos dizer assim, recebeu uma herança da tradição cristã. A professora Cláudia Lima Marques antes mencionou a ideia de universidade. Eu quero recomendar para os senhores e para as senhoras um livrinho, tá? Um livrinho de 500 páginas, A Universidade Medieval, escrito pelo meu colega falecido Reinoldo Aloísio Ullmann, professor Ullmann. É uma maravilha ler esse texto aqui, tá? Ele fala das origens da universidade. E se alguns dizem que a Idade Média foi a idade das trevas, então nós estaríamos numa instituição obscurantista. É sinal de que havia luz também na Idade Média. Não houve apenas trevas. Não houve apenas trevas. Né? Então, para superar esse preconceito ingênuo de considerar a Idade Média como uma idade das trevas, recomendo a leitura desse livro. Portanto, a professora Cláudia já fez uma homenagem ao livro, mencionando as raízes da universidade, a tradição toda da universidade. Né? Então, só por isso que eu falei. Para encerrar esse ponto, eu vou mencionar o Armindo Trevisan, que foi patrono da Feira do Livro em Porto Alegre. Ele disse, que livro aqui de literatura o senhor recomendaria como uma obra de literatura universal? Ele disse, a Bíblia, sem dúvida. Como folie, como se diz em alemão, como pano de fundo. Se os senhores e senhoras pegarem um livro ingênuo, pueril, como O Pequeno Príncipe, e aqui eu me baseei num psicanalista alemão chamado Eugen Drewermann para dizer isso, ele diz, olha, a força desse livro deve-se ao fato, se deve ao fato, de ter várias metáforas religiosas. A pane, no início do livro, dá-se no deserto. Deserto, em grego, é eremos. Aí vem eremita, é o lugar clássico da mística. Olha os animais que aparecem nesse livro, uma serpente, um mouton, cordeiro, né? O próprio título do livro, de Le Petit Prince, né? É um dos títulos de Cristo no Novo Testamento. Um príncipe que vem à Terra e vai embora, assim como Le Petit Prince, pequeno príncipe que vem e vai embora.
Então, nós vamos lendo esse texto e, às vezes, não nos damos conta das metáforas bíblicas, que é um texto da cultura ocidental, da cultura mundial, que estão presentes nesse texto. E daí vem a riqueza dele. Então, uma das fontes nossas para a compreensão da pessoa humana, e aqui me baseei também no nosso amigo, jurista, Ingo Sarlet, é a tradição judaico-cristã. O professor Ingo fala sobre isso também. Vou passar para o segundo ponto. A minha exposição tem 3 pontos. É o segundo e o terceiro e eu concluo. E deixo para o nosso debate. O segundo ponto é uma abordagem filosófica. Né? E eu gostaria de dizer o seguinte: na concepção filosófica grega, o ser humano, a pessoa humana, ela é entendida a partir de uma ordem pré-existente. E para nós juristas é muito importante a noção de ordem, a noção de normatividade, de onde vem isso, de onde vem a ordem, de onde vem a normatividade. Tá? Então, na concepção grega, existe uma ordem, e essa ordem é cósmica. Se os senhores me permitem, se minhas senhoras me permitem, eu vou tentar partilhar aqui e mostrar de modo gráfico isso, tá? Como é que se dá. Pegar a tela. Então, como é que se dá essa ordem, tá? Dá-se da seguinte forma. Nós teríamos um círculo concêntrico, o primeiro círculo concêntrico, que seria o universo, tá? Que os gregos chamam de cosmos, tá? Bem parecido com a escrita em português. E aqui homenagem à minha querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual eu tive a oportunidade de aprender grego em 1983. Se não fosse a URGS, eu não teria estudado grego e latim. Então, existe um círculo externo, que é o cosmos, e o cosmos é belo, aí vem cosméticos em português, e ele é ordenado. Essas 2 características. Existe uma ordem intrínseca, inerente ao universo. Qual é a postura do ser humano em relação a isso? Uma postura de adaptação. Essa ordem, agora para nós juristas vai ficar mais interessante, ela se espelha naquilo que nós chamamos de polis. Tá? A polis. Então, existe uma ordem cósmica, que é o número 1, aqui na minha exposição, a ordem número 2, que é a polis. Nós poderíamos colocar mais um círculo concêntrico aqui, baseado em Aristóteles, tá? Que é a noção de casa, que é oikia, ou oikos em grego, tem as 2 formas de escrever, né? Oikos ou oikia. E ainda um círculo concêntrico mais interno, que é a alma, em grego, psique. Tá? Então, nós temos fortemente a noção de ordem nos gregos, no cosmos, na polis, na casa, que é oikia, daí vem economia, esse OI aqui vira E, sobretudo em oikos, é a lei da casa. Tá? E depois a própria alma, a própria interioridade, tá? Tem que ser marcada pela essa ordem universal. E para nós, juristas, aqui interessa uma palavrinha grega importantíssimo, que é nomos, que é lei. No primeiro momento, convenção, e depois passa a ser lei. Tá? Então, essa noção para nós é importantíssima, a noção grega de cosmos, tá? Por quê? Porque o universo, ele num primeiro momento, ele é caos. E ele passa um dia a ser cosmos. Tá? Então, é desordem, como aparece em Heráclito, passa um dia a ser ordem, e quem é que faz com que isso aconteça é um tal de logos, que é essa
entidade ordenadora, tá? Então, nós temos, em grego, haos, é uma palavra grega, passa para cosmos, que nós já vimos há pouquinho, e quem permite que isso aconteça é um tal de logos, tá? Então, essas são as bases da nossa concepção de ser humano, de pessoa, na Grécia. O ser humano entendido como um ser racional, que Aristóteles chama de zoon logikon, e o ser humano entendido também como um ser prático. E aqui entra o direito. Tá? Também. Tá? Então, nós temos uma racionalidade, não duas racionalidades, uma racionalidade única, que tem uma dimensão teórica. O ser humano é um ser que faz teoria, que faz ciência, e nós temos uma dimensão prática. O ser humano não apenas conhece, mas o ser humano também age, como aparece claramente no direito. O direito, ele é a ciência do direito, Rechtswissenschaften, mas o direito tem muito a ver, diretamente a ver, com a nossa vida diária, vida prática. E aqui é um verbo grego, de novo, verbo grego prato ou praço, pode se usar aí, e aí vem a palavra grega praxis, que é aquilo que é decorrente da ação, né? Praxis. Então, aqui foram colocados os alicerces da nossa concepção ocidental de ser humano, nossa ocidental de pessoa. Né? Gostaria de destacar que aqui se trata, tá, de uma concepção que nós vamos chamar de objetiva. Existe uma ordem inerente ao universo. Isso para nós é muito importante. E o direito, ele opera com a noção de ordem. Quando nós estudamos teoria geral do direito, e quando eu estudei sociologia do direito com o professor Dr. Alcibiades, uma das funções do direito mencionadas por ele e pela disciplina é a manutenção da ordem. O direito, ele não gosta da desordem e vive de alguma forma da desordem, de uma pretensão resistida. Se não houvesse transgressão, se não houvesse a hybris, como se diz em grego, que é desmedida, não haveria o direito. Nós vamos para os tribunais, para os fóruns por causa de lides, por causa de conflitos, que é uma característica do ser humano. Então, o direito, ele opera nessa tensão entre ordem e perturbação da ordem, que acontece também na tragédia. Nós achamos que às vezes que a tragédia é alguém morrer ou algo parecido. Não. A tragédia, na perspectiva grega, é algo mais profundo. É uma ordem inicial, a perturbação da ordem inicial e o restabelecimento da ordem. Se para isso, para restabelecer a ordem, alguém tem que morrer, que morra. Mas o que interessa aqui no pensamento grego é a noção de taxis, que é ordem. Daí vem taxonomia, né? Noção de ordem. E para nós é muito importante. A normatividade, a ordem, o ordenamento, nós dizemos em português, né? Em alemão dizemos Rechtsordnung, ordenamento jurídico. Em português dizemos ordenamento. A noção de ordem é onipresente no direito. Essa ordem, no pensamento grego, era uma ordem objetiva. Meus queridos e minhas queridas, eu vou fazer uma viagem com vocês para o pensamento moderno e vou apresentar também uma imagem, né, que ilustra o que eu quero dizer. A imagem é essa aqui, que é uma imagem que está no Museu do Vaticano, tá? Que é a Escola de Atenas. A Escola de Atenas de Rafaelo. Né? Se visitarem um dia o Museu do Vaticano, lá verão uma parede inteira, Stanza do Rafaelo, a Escola de Atenas. E uns passinhos adiante, na Capela Sistina, a criação do homem, que eu já mostrei. Então, aqui, queridos e queridas, aqui nós temos, tá, no centro, Aristóteles apontando para o chão, para a empiria, e nós temos Platão apontando para o alto, para o mundo das ideias. E esse quadro aqui
ele é especial também, porque ele apresenta um autoportrait. Aqui estaria o próprio Rafael. Aqui, Rafael. Há um livro de um autor chamado Glenn Most, de 120 páginas, só sobre esse quadro. Foi escrito em inglês. A Escola de Atenas, Glenn Most. É maravilhoso. E o que eu gostaria de destacar nesse quadro aqui? Aqui, queridos, queridas, é usada em larga escala uma técnica da pintura chamada perspectiva. A partir desse momento, a arte não é mais mimesis, como era na antiguidade grega, isso é, imitação, mas a arte é representação. Então, não interessa o mundo como ele é, mas o mundo tal como ele se me apresenta. Então, queridos, queridas, aqui nós temos o surgimento lento da noção de indivíduo, da noção de subjetividade. Não é que não existisse na filosofia antiga, existia, mas a ênfase agora aqui vai ser uma outra. Não a objetividade antiga, mas a subjetividade moderna. E isso terá implicações no que diz respeito à noção de normatividade. Nós vamos ter uma nova palavra aqui, né? Uma palavra que nos acompanha, os civilistas aqui gostam de falar muito disso, que é a noção de autonomia. Agora, a lei, ela não vem de fora, a lei vem de dentro. Essa é a grande novidade do período moderno, que passa por uma espécie de centração do sujeito, ou lento processo de destaque do sujeito, tá? Isso acontece nesse período aqui, tá? No período moderno, uma espécie de revolução copernicana, tá? No que diz respeito à noção de ser humano, tá? Nós vamos ter uma nova noção de ser humano aqui. Então, aqui nós temos o ideal de autonomia, que aparece, por exemplo, num autor chamado Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804, 80 anos. E vamos comemorar, então, daqui a 3 anos, não apenas o bicentenário da imigração, mas também Kant, em 2024. Então, essa ideia aqui é uma ideia em que Kant se opõe a algo chamado heteronomia. Né? Heteros, em grego, é aquilo que é o outro de dois. Eles têm o outro que é allos, que é entre muitos. Em latim deu alius, esse allos, e esse aqui deu alter. Né? Então, autós, esse é o novo termo que nós precisamos aqui, mais nomos, que é lei. Né? Nomos. A lei agora, ela não vem de fora, ela vem de dentro, da subjetividade. Então, essa noção de sujeito, de indivíduo, é algo novo na história das ideias. Né? E aqui também, sobretudo em Thomas Hobbes, podemos falar mais sobre isso depois, nós vamos ter a noção de contrato, de pacto. E se na antiguidade, em Aristóteles, o ser humano era zoon politikon, um ser político, um ser prático por natureza, nesse momento aqui, o ser humano ele não vai ser naturalmente um ser social. A sociabilidade é um mal necessário. Nós somos egoístas, autointeressados, que nos unimos em grupos para assegurar a nossa sobrevivência. Essa é a mudança grande que se dá aqui do aristotelismo político para a noção hobbesiana. E aqui eu me baseei num autor alemão chamado Wolfgang Kersting. Escreveu um texto belíssimo sobre isso, tá? Publicado em português pela Edbooks. A passagem que se dá do modelo aristotélico para o modelo moderno hobbesiano. E isso tem grandes implicações no direito. Há um autor muito estimado pela professora Cláudia Lima Marx, que é o professor Lorenzetti,
que escreveu um livro extraordinário, na minha opinião, que é a Teoria da Decisão Judicial, traduzido ao português, né? E lá ele fala dos paradigmas, no que diz respeito à decisão dos magistrados, das magistradas. O paradigma do indivíduo, paradigma coletivo, paradigma ecológico. Então, aqui eu estou falando também de mudanças de paradigmas que foram acontecendo na história do pensamento ocidental. Então, o que interessa aqui, meus queridos e minhas queridas, é essa ênfase no sujeito, uma centração no sujeito. Então, é o indivíduo autocentrado. Então, ele passa num momento de autônomo, tá? No início do período moderno, para uma postura absoluta, em certo momento. E essa postura ela vai ser relativizada em alguns autores como Nietzsche, Marx, Freud, que vão mostrar que o ser humano não é tão autônomo como pensava. Há condicionamentos de ordem fisiológica, há condicionamentos de ordem social material, há condicionamentos de ordem psíquica. Então, o ser humano, como diz Freud, não é Herr na sua própria casa. É isso que o Freud vai afirmar uma dificuldade da psicanálise. Né? Eu vou passar, então, agora para a última etapa, né? Terceira e última etapa, que é a etapa jurídica. Eu quero dizer que esse conceito de dignidade da pessoa humana, de pessoa humana, esses conceitos, um dia eles entram no direito. Entram no direito. O de pessoa há mais tempo. Né? De pessoa há mais tempo. Mas o de dignidade da pessoa humana, que aparece na nossa Constituição, né? No artigo 1º, inciso 3º, diferentemente da lei fundamental alemã, da Grundgesetz, lá aparece a dignidade do ser humano, ele entra nas constituições contemporâneas. Em 1919, na de Weimar, aparece a noção de dignidade, Würde, mas no contexto da ordem econômica, até chegar no grande documento alemão, que é a Constituição de 1949, a Lei Fundamental de 49, e no Brasil, em 88. Eu tentei mostrar até aqui que esse conceito de ser humano com o qual o direito opera, ele foi passando por mudanças ao longo da história da humanidade. E essas mudanças têm elementos da teologia, da filosofia e de outras áreas do conhecimento. Eu só destaquei duas. Eu poderia ter destacado uma terceira, inclusive, agora, participando de eventos do direito, eu vejo que na filosofia não se faz isso, mas já que no direito se faz, há brindes de livros, né? Hoje eu vou brindar todos os presentes com um livro. Todos vão ganhar um livro. Geralmente se faz sorteio nesses eventos do direito, né? Aqui não tem sorteio. Aqui cada um vai ganhar um livro. Né? Os que estão aqui conosco. E o livro é o seguinte, é esse aqui, ó. Né? O livro saiu, não sei se vem o livro. Estão vendo o livro? É o livro Entendendo o Funcionamento do Cérebro, que saiu na sexta-feira passada, organizado pela doutora Magda Nunes, pelo professor Dr. Jaderson Costa da Costa, que foi vice-reitor da PUC, e o diretor do Instituto do Cérebro da PUC, e por mim. É uma introdução para não iniciados sobre o desenvolvimento do cérebro ao longo da existência humana. E esse livro está, nesta semana, tão somente nesta semana, disponível no site da editora da PUC para download. Tá? Depois não vai encerrar o download. Tá? Então, se quiserem baixar o livro hoje, podem baixar. Lá tem um texto meu também, que é mais ou menos aquilo que eu expus hoje aqui. Tá? Então, todos estão na premiere do nosso Estúdio Grenale, todos saem aqui premiados, contemplados com o livro. Tá? Isso a professora Cláudia Marques não sabia. Essa é a surpresa e eu presente para ela também. Ela vai ganhar um exemplar também impresso. Então, minhas queridas, meus queridos, o direito, ele não opera numa esfera extramundana. O direito opera com aquilo que nós temos. E um dos materiais do direito, especialíssimo, é o ser humano. Eu tentei, agora, dar algumas indicações, tá? No que diz respeito a isso. E eu estou em boa companhia nesse meu empreendimento
eu vou mencionar um livro do ex-juiz do Bundesverfassungsgericht, que é Ernest Wolfgang Böckenförde, Rechtsstaat und Freiheit, Direito, Estado e Liberdade. Ele tem um texto nesse livro com o título A Imagem do Ser Humano na Perspectiva do Ordenamento Jurídico Odierno. Das Bild vom Menschen in der Perspektive der heutigen Rechtsordnung. Então, ele diz, o direito, ele opera, assim, com uma noção de ser humano, uma noção de pessoa humana, tanto no âmbito legislativo, os nossos textos legais, como na jurisprudência, e aqui que ocorre mais rapidamente a mudança de ser humano, na imagem do ser humano, como nos textos da doutrina, da dogmática. Permanentemente, o direito opera de modo explícito ou implícito com uma categoria humana, uma concepção de ser humano, né? Eu tentei mostrar isso, espero que tenha sido exitoso no meu empreendimento. Como prometi, eu seria mais breve, posso falar aqui até às 6 da tarde sobre esse assunto que me fascina. Por sorte, a câmera aqui não está abrangendo o entorno, porque há livros por tudo que é canto aqui. Eu tenho estudado essa temática nos últimos meses. Muito obrigado, querida professora Cláudia Lima Marques, pelo convite, que muito me honrou. Muito obrigado à dileta e atenta assistência, e eu estou disponível para questões. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Drayton. Somos nós que agradecemos essa brilhante e muito instigante palestra, que nos mostram realmente uma viagem na evolução da noção de pessoa humana em tantas ciências, realmente brilhante. Muito obrigado, professor. Queria saudar de forma especial a professora Clarissa Eckert, que está aqui presente, o professor Cleo Altenhof, todos eles do nosso CDA, que depois farão também palestras sobre as suas especialidades. Muito obrigado. E em especial ao professor doutor Antônio Joaquim Fernandes, que vem lá de Minas Gerais, com seu grupo de pesquisa, que se une ao CDA, ele que é também um mestre na interdisciplinariedade, num pensamento tão profundo. Eu tenho uma pergunta, mas não sei, ao Guilherme, já posso fazê-la ou temos perguntas para o... Temos perguntas da assistência também, professora, mas acho que a senhora pode ficar à vontade de fazer primeiro. Então, eu vou fazer em forma de comentário para não tirar as perguntas da assistência. Me impressionou muitíssimo, professor Drayton, essa figura da imagem como dignidade, o dignus, né? Dignus inter partes, né? O dignus. E, nesse sentido, parece que as ciências humanas, apesar da origem tão bonita que demonstrou, e origem da nossa universidade também, da ciência como um todo, né? Da hermenêutica, as primeiras ciências eram ciências humanas, não é? Até mesmo a própria medicina vinha da teologia, enfim, de todas as ciências, né? E ela parece ter perdido no tempo a sua dignidade. Já que mencionou Kant, não é? Hoje, algumas ciências exatas, como a economia, por exemplo, domina o direito, né? Ou faz uma análise econômica e consequencialista do direito. E entre as ciências, a hard science e as ciências humanas, não é? Parece haver, ou pelo menos as ciências aplicadas, parece haver uma maior dignidade, uma preferência às ciências mais práticas. Então, se pudesse também, nas perguntas que virão agora, refletir sobre isso, e eu agradeço, em nome de todos, as belas imagens que nos trouxe, porque isso também é uma maneira de que toda a audiência possa acompanhar a profundidade do pensamento do professor. Muito obrigada. Então, passamos às perguntas e o professor faz uma resposta em conjunto. Obrigado, professora. Temos uma pergunta, então, da Juliana Roman, do mestrado em Direito da URGS. Querido professor Drayton, primeiramente, gostaria de agradecer pela sua brilhante palestra.
Durante a exposição surgiu uma indagação. Aproveito para partilhar com o senhor para eventual explanação. Conforme Nietzsche, a ética da arte está conectada a uma estética que visa liberar a existência humana do niilismo, da depreciação, da descrença e acredita na arte como um meio de instigar as potencialidades. Na sua opinião, qual a importância dessa concepção para o alcance da dignidade humana no pensamento ocidental? Agradecendo novamente pela oportunidade de aprendizado. Temos também Ardili Soares, ele perguntou qual o nome do autor do livro sobre a Escola de Atenas e agradeceu pela palestra. Temos outros agradecimentos também, Adriano, Marcele. A gravação, sim. Temos também o Ângelo enviou um questionamento. Em um dos eventos na FMP com o professor Carrion, uma das questões foi suscitada, perguntaram o seguinte: sobre a própria expressão pessoa humana, mencionada na Constituição nos artigos 1º, inciso 3º, 17, caput, 34, 7b e 226, parágrafo 7º, que à primeira vista parece ser um pleonasmo, se seria para diferenciar das expressões pessoa angelical e pessoas divinas, também das pessoas não humanas, no sentido de que animais não são apenas coisa a rés do direito romano, mas seres sencientes em distintos graus. Gostaria de ouvir o comentário do senhor sobre isso. Estimado professor Drayton, muito obrigado por essa exposição maravilhosa sobre a dignidade da pessoa humana, sobre a ótica da teologia, filosofia e direito. Parabéns à organização do evento, especial à professora Cláudia Lima Marques, CDA, junto ao URGS Estúdio Generale. Bom, temos outro. Professor, o senhor prefere responder agora ou todas juntas e depois o senhor responde todas? Como achares melhor, Guilherme. Posso começar a falar já agora, tá? Perfeito, então, professor. A palavra está Aí depois tu pode retomar de novo. Eu tinha razão. Perdoe-me a falta de modéstia. As grandes contribuições vêm do debate. As observações riquíssimas que foram feitas pelas pessoas que me sucederam na fala. Começando pela professora Cláudia Lima Marques. Cláudia menciona a noção de dignidade, de digno, e em grego a palavra é axios, daí vem axiologia, aquilo que tem valor, né, que tem dignidade. E Kant vai fazer uma distinção entre Preis e Würde. O ser humano ele não tem Preis, não tem preço, mas tem Würde, que é a dignidade. Assim, perfeitamente. E importante mencionar que nós sempre operamos, vamos dizer assim, com modelos, assim como a ciência empírica também, nós operamos sempre com modelos. Então, se na antiguidade nosso modelo para a interpretação do ser humano era Deus, nosso paradigma, como se diria no direito do trabalho, que é o parâmetro de comparação, né? Como aparece no relato do Gênesis, né? Aí a tradução que foi feita para o grego desse texto bíblico em hebraico é ícone, né? O ser humano é um ícone de Deus. Mas em Heráclito aparece um famoso jogo de palavras, tá? Um autor grego que diz assim: o que são os homens? São deuses mortais. O que são os deuses? São homens imortais. Então, os deuses são homens mortais e os homens são deuses mortais. E os deuses são homens imortais, né? Então, theoi, netoi, como se diz em grego, os seres humanos, antropoi, são deuses mortais. Então, na antiguidade clássica, o parâmetro para a concepção do ser humano era a divindade, seja o Deus da tradição judaico-cristã, seja o Deus dos gregos, os deuses gregos. Na filosofia contemporânea, no pensamento contemporâneo, o paradigma não vai ser tanto mais Deus, porque nós passamos por um processo de secularização.
mas os animais. Vejam o que acontece com o mapeamento do genoma humano, né? Eu assisti uma palestra esses dias do professor André Palmini, que é meu colega de neurociência na PUC. Ele passou um slide, eu tenho aqui, 98% do nosso código genético é compartilhado com os chimpanzés. Então, se nós achávamos, de modo um pouco arrogante, que nós éramos muito diferente dos demais animais da natureza, essa pretensão ela veio água abaixo, né? Então, nós temos muita proximidade com os animais ditos não racionais. Essa é uma mudança. Concordo plenamente, Cláudia, no que diz respeito ao Homo economicus. Talvez seja um papel, não, tenho certeza que é um papel das ciências humanas e também das ciências sociais e sociais aplicadas, aí está o direito, de superar uma imagem unilateral, para usar uma expressão de Herbert Marcuse, o homem unidimensional, superar uma dimensão meramente econômica do ser humano, né? Eu vou dar um exemplo ligado aqui à neurociência, que aparece no nosso livro. O que é melhor, competição ou colaboração? Segundo os estudos contemporâneos, é muito melhor a colaboração. Ela é, inclusive, mais efetiva do que a competição. Colaborar, cooperar, na verdade, ainda, sob o ponto de vista, vou dizer, pragmático, é mais conveniente do que a competição. Então, nós agora vimos na pandemia também o que é uma redução do ser humano a seu aspecto meramente econômico, né? Nós temos que superar essa perspectiva. Evidentemente que a economia é algo imprescindível, maravilhoso, né? Nada de negar a economia, de forma alguma. Agora, essa economia ela tem que estar a serviço daquele que a criou, que é o ser humano. Ela não pode se tornar independente. E, avançando um pouquinho, no que diz respeito, então, à noção de pessoa, que aparece no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, no artigo 1º da Constituição, dignidade da pessoa humana. Bom, para que dizer isso, né? Como nosso colega colocou? Não seria pleonástico? Bom, o conceito de pessoa é um conceito um pouquinho mais complexo, né? Por quê? Porque nós temos pessoa jurídica, nós temos pessoa humana, temos pessoa ficta. Se pegarem um dicionário de direito e olharem a definição de pessoas, vocês vão ver a lista de aplicações desse conceito. Tá? E agora eu gostaria de apresentar a novidade. A noção de pessoa, persona, em latim, soar através de personare, em grego prosopon, daí vem prosopopeia, que é a personificação de um antinatural. Ela aparece na antiguidade em 3 contextos. Na gramática, primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural. Aparece no teatro, é o personare, a máscara que o ator usava no teatro. E o terceiro era nos tribunais, as pessoas do processo. Autor, réu, demandante, demandado, juiz e defensor. Mas onde é que se desenvolve amplamente o conceito de pessoa na antiguidade? É no âmbito da teologia, nos séculos IV e V. Eles tinham um problema, os teólogos cristãos. Eles tinham o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a pergunta é, são 3 deuses? O cristianismo é politeísta? E a solução que foi dada no século V, Concílio de Calcedônia, não. É um Deus em 3 pessoas. E aí, houve um desenvolvimento na noção de pessoa, até chegar na famosa definição de Boécio, que nós estudamos em filosofia de direito, e geralmente as pessoas afirmam, os manuais afirmam que a definição do ser humano como substância racional, individual. Não, meus queridos e minhas queridas. Esse é o spoiler para coisas futuras. Essa definição não é do ser humano, é a definição de Deus. Deus é uma substância individual racional. O ser humano, por analogia, é pessoa.
por analogia. Mas o analogado principal, como se diz em lógica, é Deus. Então, aqui, a referência principal sempre foi, para falar de pessoa, foi a divindade. No que diz respeito à nossa Constituição, há uma escolha, sim, né? Porque se fala de dignidade da pessoa humana. Não que isso não significa que os animais não tenham valor, que não mereçam respeito. Mas o Constituinte, tá, fez uma opção, né? A própria Constituição, ela tem pressupostos de ordem antropológica e de ordem ontológica. Tá? Por último, a questão do Nietzsche, Juliana. Nietzsche é um autor riquíssimo, um grande literato da língua alemã, né? Qual é a importância para nós aqui? Nietzsche faz parte daqueles autores que relativizou o ser humano, que foi colocado como que num pedestal do pensamento moderno. Eu disse para vocês, né, que houve uma passagem de uma concepção do ser humano como autônomo para absoluto. Então, o ser humano, no final do século XVIII, perto do XIX, ele passa por um processo de apoteose, ele é colocado como centro de tudo. E aí vem autores como Nietzsche, Marx, Freud, diz assim, não é bem assim. O Nietzsche, por exemplo, Freud vai falar das tais feridas narcísicas, que são Copérnico, a Terra não é o centro, o Sol é o centro, Darwin, nosso parentesco com os demais animais, e Freud, na humildade dele, diz ele mesmo, dizendo que o ser humano não é senhor da sua própria casa. E Nietzsche faz parte desses autores abordados por Ricoeur como maître du soupçon, o professor Nicolau que me corrija, são os mestres da suspeita. Eles sempre veem algo que está por trás. E Nietzsche é um desses aí, e mostrando que é necessário relativizar uma concepção metafísica que se teve até então, inclusive a concepção metafísica de Deus. No que diz respeito ao niilismo, o niilismo é um fenômeno muito complexo. A palavra niilismo vem do latim nihil, ou nihil, significa nada. E aí há muita discussão sobre como compreender o niilismo em Nietzsche. Não vou entrar nesse ponto. O meu ponto principal aqui é mostrar que houve, na filosofia de Nietzsche, uma relativização da onipotência humana do idealismo alemão. Tá? E eu gostaria de recomendar mais uma leitura, que é um autor português, professor em Coimbra, com o nome Jonatas Machado. Se os senhores e senhoras colocarem no Google Jonatas Machado, Livraria do Advogado, encontrarão lá um livro sobre os pressupostos teológicos e filosóficos da Constituição brasileira e da Constituição portuguesa. Recomendo vivamente a leitura. Mais uma leitura, um autor que foi professor em Harvard, que é Berman, que escreveu um livro com o título Law and Revolution, Direito e Revolução. Eu procurei esse livro em inglês, procurei em alemão, e aí, nas minhas pesquisas, eu fui encontrar o livro em Porto Alegre. Tá? O livro foi traduzido ao português pela editora da Unicinos, com o título Direito e Revolução. E um livro, na minha opinião, extraordinário. Tá? Obrigado, professor Brighton, pelas respostas. Como não poderia ser diferente, nós temos mais algumas perguntas, mais alguns questionamentos, mas devido ao tempo, eu gostaria de repassar ao senhor apenas mais uma, mas aos outros que perguntarem, gostaria de dizer que fiquem tranquilos, eu vou repassar por e-mail ao professor, tenho certeza que ele ficará feliz em contribuir ainda mais conosco. A pergunta é do Rafael Ferreira Costa. Professor Brighton, muito obrigado pela aula magna. Se é verdade que a contemporaneidade, de certa forma, rompeu com as bases teológicas, ateísmo, com a fragmentação filosófica e com grande influência do tecnicismo e da economia, poderia, por gentileza, comentar sobre os caminhos possíveis para as ciências humanas e para a formação humana para a contemporaneidade? Seria, por exemplo, importante a retomada e reinterpretação de valores teológicos e filosóficos? Essa é a pergunta, professor. Obrigado. Rafael, não foi o Rafael? Foi o Rafael? Fez? Isso, foi o Rafael Ferreira da Costa.
brilhante a colocação, Rafael. Brilhante, brilhante. Porque eu trouxe hoje aqui a aporia, né? O problema. E agora, como é que a gente sai disso? Bom, eu diria assim, uma retomada de valores religiosos eu considero problemática no Estado secular. Eu concordaria com essa retomada se esses valores teológicos são traduzidos numa linguagem secular. Jürgen Habermas, que é considerado o maior filósofo alemão da atualidade, escreveu uma obra de 2 volumes, Auch eine Geschichte der Philosophie, também uma história da filosofia, que foi publicada há 2 anos. Ele interpreta a história do pensamento ocidental como uma história da secularização. Secularização, eu diria assim, ó, eu concordo, Rafael, que vários valores da tradição judaico-cristã devam ser aproveitados. Concordo plenamente contigo. E acrescento que esses valores, eles só podem ser utilizados numa matriz secular, não numa matriz religiosa. Porque se alguém não compartilha dessa visão de mundo religiosa, está fora, então, dessa concepção? Não pode. Então, não pode. Como aparece lá em Dostoiévski, se Deus não existe, então tudo é permitido? Não, não pode ser. Mesmo abrindo mão de uma concepção de Deus, mesmo abrindo mão da religiosidade, eu tenho que ter uma base secular comum, independentemente de religião. Então, eu não posso fundamentar um Estado teocrático, longe de mim. Agora, certos elementos que vêm dessa tradição religiosa, eu aproveitaria, como é o caso desse valor dado ao ser humano que aparece na noção de imagem de Deus. Né? Na tradição secular, isso significa o ser humano, todo ele, cada uma tem que ser respeitado. Interessante, a secularização, ela secularizar-se em latim, é um termo jurídico ligado à desapropriação. Quando propriedades pertenciam à igreja e passaram para o poder temporal. Então, alguns conceitos como esse, que eu mencionei antes, e aqui eu me baseei em Carl Schmitt, em homenagem aqui a esses autores, Carl Schmitt e o próprio Böckenförde, podem ser aproveitados numa matriz secular. O próprio Böckenförde tem uma famosa frase, que é a seguinte: o Estado secular, que esse que foi juiz da Suprema Corte Alemã, né? Eles não chamam de ministro, é Richter. E tem mandato, 12 anos. Estivemos lá, né, a professora Cláudia Lima Marques, já no Bundesverfassungsgericht em Karlsruhe, né, que fica, por sinal, bem longe da capital federal alemã, só para mostrar algumas diferenças em relação ao nosso contexto aqui. Böckenförde, que foi juiz da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional Federal, ele diz que o Estado secular, ele vive de algumas premissas que o Estado secular mesmo não pode justificar, vamos dizer assim, rechtfertigen, né? Então, eu aproveitaria dessa tradição e traduziria, como Habermas faz, numa linguagem secular. Há uma frase do Habermas que ele afirma que a noção de dignidade da pessoa humana, tá, é a tradução do postulado judaico-cristão da dignidade da imagem de Deus. Ele mesmo afirmou isso, tá? E eu coloquei isso na apresentação de um livro agora, do reitor da PUC de Porto Alegre, professor Evilásio Teixeira, escreveu um livro sobre a dignidade da pessoa humana, aplicada especialmente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA, e eu cito Habermas, tá? A tradução da ideia de que o ser humano é a imagem de Deus para a ideia da dignidade de todos os seres humanos, a ser respeitada de modo igual e incondicionado, constitui uma dessas traduções salvadoras. Ela expõe o conteúdo de conceitos bíblicos para um público geral de crentes, de outras confissões e para não crentes, ultrapassando, por conseguinte,
os limites de uma comunidade religiosa particular. Que esse é o elemento que eu queria chamar a atenção. Então, sim, nós podemos aproveitar esses elementos e nós temos que, nesse período de fragmentação, de violação do ser humano, reiterar a nossa defesa desse ser, um ser que é relacional, é um ser que é situado no seu entorno, na natureza, no meio ambiente. Alguém falou em holismo no início, né? A senhora vice-reitora. Então, considerar o ser humano como parte de um todo. Quando o ser humano ele se absolutiza, se fragmenta, se atomiza, né, nós temos grandes problemas. Isso, por exemplo, a professora Cláudia Lima Marques conhece bem no direito consumidor, né? Então, quando o ser humano ele desrespeita o outro, desrespeita aquele que não tem a mesma capacidade de compreensão, por exemplo, de um contrato, né, e faz uso disso, né, ele está usando, de alguma forma, uma concepção do ser humano que é nociva à convivência social. Professor Drayton, muito obrigado pelas respostas. Eu gostaria de reiterar aos demais colegas que as perguntas e os agradecimentos serão repassados ao professor. Também gostaria de externalizar, professor, que hoje, exatamente hoje, faz 3 anos que estivemos na Polônia naquela conferência, exatamente hoje. E eu gostaria de publicizar também minha admiração pelo senhor, não só como professor e profissional, mas também como pessoa. Dito essas breves palavras e agradecendo o carinho do senhor também, eu passo as palavras para a professora Cláudia fazer o encerramento. Muito obrigado. É a minha honra de poder encerrar esta brilhante abertura do ciclo de palestras de formação continuada da Faculdade de Direito da URGS, junto com o CDA e o Programa de Pós-Graduação em Direito, denominado Studium Generale. Tivemos uma viagem, uma magnífica aula do professor Drayton Gonzaga, a quem eu muito agradeço. E reiterar, como ele afirmou, não é? Mestre que é, e defender as ciências humanas, esta necessidade de respeito à diversidade cultural, ao nosso contexto, não é? A sustentabilidade. E neste mundo globalizado, parece ser não só a missão do CDA, mas eu acho que de todas as ciências humanas. E, nesse sentido, faremos esse ciclo de palestras quinzenalmente. Já convido a todos para, no dia 23, às 11h30, estarem aqui para discutir o problema do gênero com a professora Katrin Rosenfeld, professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e talvez no dia 30, vamos antecipar, com a professora Clarissa Baeta Neves, a discussão é a educação superior e os desafios no Brasil neste momento. A cada ciclo, vamos organizando tematicamente este Studium Generalis, mas a verdade é que vamos contar com a participação de todos os nossos mestres, grandes amigos, professores, fundadores do CDA. Muito, muito obrigado, professor Drayton, nosso grande diretor, por esta, eu diria, abertura de ouro, que ficará com tanto carinho e na nossa lembrança. Muito, muito obrigado mesmo, e a todos que estiveram aqui, um grande abraço, e vamos continuar a defender as ciências humanas e a interdisciplinaridade. Obrigado.